Então vamos lá, vou colocar para gravar e a gente vai dar início, tá? Bem rapidinho, que é pro pessoal começar a feriar já de hoje, né? Que é amanhã. Então vamos lá. Gente, boa noite para todo mundo me ouvindo, vendo o slide tranquilo. Sim, professor, tá tranquilo. Beleza, eu pensei até que tinha travado já. Então, olha, Sim, hoje professor. a gente Isso vai à noite, ter. porque eu tô ficando nervoso. Então, hoje a gente vai terminar, né, a nossa teoria aí. E a partir de amanhã, vocês vão ficar paradinhos aguardando todo mundo fazer a avaliação prática, tá? Então a gente vai terminar aí no dia 10 a avaliação prática de todos os grupos. Lembrando que quem não for, né, e não se justificar, não falar que precisa ir em um outro grupo até terminar, até o último grupo ir, vai perder os 3 pontos, porque a gente não tem dias o suficiente para estar fazendo, né, um dia aí para quem não pôde ir, tá? Então, já olha o dia que você vai, qual grupo que você caiu, você vai poder ir ou não. E aí, se não puder, já me avisa pra gente te encaixar em um outro grupo, pra você não perder os 3 pontos. Perdeu, aí tem que fazer todas as atividades e fechar a prova pra poder ficar na média, tá? Então, muita atenção com isso daí. O primeiro grupo eu acho que não tava muito ligado, e aí as notas não foram muito boas, né? Então, Hein, correr professora? atrás. Oi. Todos os grupos vão ir à noite, né? Sim, sim. Tá Eu bom, ia, era eu só ia, isso mesmo. eu ia perguntar pro pessoal da. Acho que de amanhã. De amanhã, que a professora pediu para perguntar se não dava para ir no período da tarde. Por conta de ser feriado, aí tem alguns locais que não vão funcionar, né? Mas isso aí é uma questão pra gente ver depois, tá? Mas Ah, no aí, período da tarde vai basicamente, ser ótimo. a Maria de Fátima é para Para quem amanhã o teu mora grupo? longe, o quarto. Ô, Então vamos professora, lá. Vai no ser total ótimo. são quantos pontos de trabalho? São 2 pontos de trabalhos e 3 pontos de avaliação prática. Aí dá 5. Os outros 5 pontos é de prova teórica. Professora, Dica. boa Meu noite. amigo, quando eu achei que tava tudo lindo, meu filho, é só ladeira pra baixo. Diga, Catiane. É porque eu vou assistir a aula gravada, hein, professora? Diga. Aí amanhã vai ter aula normal, sim. Não, a teoria a gente termina hoje, a última aula na plataforma. A partir de amanhã, somente as avaliações práticas até o dia 10. Aí, dia 11, sexta-feira da semana que vem, aí é a atividade de vocês e na segunda já é a prova. Ah, tá bom. Tá bom? Então vamos Aí lá. hoje eu não vou poder assistir. Boa noite. Boa noite. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre 3 sistemas, tá? Aonde os 3 sistemas, basicamente, né, eles são interligados, vamos dizer assim, né, vai estar aí ligadinho com o outro. O primeiro que a gente vai falar é o sistema endócrino, né? O sistema endócrino vai ser o conjunto das nossas glândulas, as glândulas endócrinas, né? Que também podem ser chamadas de glândulas de secreção, que são glândulas sem ductos, então elas são responsáveis aí por produzir e secretar o que a gente conhece como os hormônios. E o sistema endócrino ele vai produzir esses hormônios e vai jogar diretamente na nossa corrente sanguínea. Só que o sistema endócrino ele trabalha aí, né, com parceria com o nosso sistema nervoso. Tá? Só que enquanto o sistema endócrino precisa dessa questão de produzir os hormônios, maturar, jogar na corrente sanguínea, o sistema nervoso é um sistema mais rápido, mais ágil, que vai atuar aí através dos nossos impulsos nervosos, né? Coisas mais rápidas que a gente vai ver daqui a pouco com o sistema nervoso, tá? Continuando aqui no sistema endócrino, ele vai agir aí com as nossas células-alvo, né, com os nossos
órgãos-alvo. Então, o que acontece? Nós vamos ter glândulas em várias partes do nosso corpo que vão estar aí produzindo hormônios diferentes, né? E que vão mandar esses hormônios pela nossa circulação sanguínea aí para os órgãos específicos. Então, a gente trabalha aí como se os nossos órgãos específicos, as nossas células-alvo, né, os nossos órgãos-alvo, fossem fechaduras e esses hormônios sejam a chavezinha para cada fechadura. Então, o hormônio, ele só vai agir especificamente naquela fechadura que a chave funcionar. Tá? Então, a gente tem hormônios específicos para agirem, né, em locais específicos, tá? E qual que é a função aí desse nosso sistema? É fazer aí, né, as reações químicas das nossas células, regular o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, né, controlar os nossos órgãos, manter aí a inter-relação das nossas glândulas de todas as secreções que a gente produz, tá? E como que isso vai acontecer? Né? Isso vai acontecer através das nossas glândulas que vão produzir os hormônios. Os hormônios vão fazer aí essa função de regular o metabolismo dos nossos órgãos, vai fazer o equilíbrio aí, né, energético do nosso corpo, vai fazer o crescimento, o desenvolvimento, a composição química interna do nosso corpo, vai controlar a reprodução, né, dentro do corpo masculino aí, produzindo testosterona, e dentro, né, do corpo feminino, produzindo estrogênio e progesterona. Então, os hormônios aí, eles vão fazer um papel importantíssimo dentro do nosso organismo. Para isso, a gente precisa das células, das glândulas, aliás. Cada glândula, né, vai trabalhar produzindo o seu hormônio específico. Então, eu tenho na tela aí para vocês as glândulas do nosso sistema endócrino. A hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, pâncreas, ovário e os testículos. A hipófise, né, a gente também pode chamar ela de glândula pituitária. É uma glândula, conforme segue a imagem aí, abre a imagem para vocês acompanharem direitinho. É uma glândula aí que é do tamanho de uma ervilha, bem pequenininha, que fica lá na base do nosso encéfalo, lá na nossa cabeça, perto lá pertinho do nosso cérebro, bem no centrozinho, né, na região do encéfalo. E o que essa glândula faz? Ela é tão importante que essa glândula também é conhecida como glândula mestra. Por quê? Porque essa glândula, além de produzir os seus próprios hormônios, a glândula hipófise, né, ela vai produzir aí hormônios que vão estimular as outras glândulas do nosso corpo, tá? Então, ela é a principal de todas, a mais importante. Ela faz o trabalho dela e ainda, né, estimula para que as outras glândulas façam o serviço delas também, tá? E a gente pode dividir aí essa glândula, né, em duas partes, tá? Então, a gente tem aí a adenohipófise, como a gente tem aqui nessa segunda parte da imagem, que fica no lobo anterior, fica mais à frente, lembra, anterior. E a gente tem a região da neurohipófise, que é o lobo posterior. Então, é como se fosse duas uvinhas, duas ervilhinhas, vamos dizer assim, uma do ladinho da outra. E uma fica mais à frente e uma fica na região atrás, tá? A da frente é a adenohipófise e a de trás é a neurohipófise, tá? Então, cada partezinha dessa daí vai produzir um tipo de hormônio diferente. Um tipo não. No caso da adenohipófise, ela vai produzir vários hormônios diferentes, tá? Então, no caso da adenohipófise, ela é responsável aí para o crescimento dos nossos órgãos-alvo, né? Então, ela vai trabalhar aí auxiliando, né, as outras glândulas do nosso corpo e fazendo a questão de crescimento, tudo que envolve amadurecer, crescer. Então, eu deixei aqui uma lista de vários hormônios, tá? Que são produzidos tanto pela adenohipófise quanto pela neurohipófise. A adeno, ela vai produzir, por exemplo, esse primeiro que tá aí na tela para vocês, somatotropina, né? É o hormônio do crescimento. Lembra que eu falei que a adeno sempre vai fazer essa questão aí de desenvolvimento? Então, o hormônio do crescimento
é produzido pela adenohipófise, tá? Por essa partezinha, essa subdivisão dessa glândula que é a hipófise, ou que a gente chama de pituitária. Depois, qual é o outro hormônio que ela produz? Essa região aí. Produz, né, um hormônio que vai estimular a glândula tireoide. Olha aí. Então, a adenohipófise, ela, além de fazer, né, hormônios aí para crescimento, hormônios próprios, vamos dizer assim, ela também vai estimular as outras glândulas que a gente tem no nosso corpo. E uma delas é a tireoide. A tireoide é aquela glândula que fica na região do nosso pescoço, né? Então, a adenohipófise, quando a nossa glândula tireoide tá, né, meio devagar na produção dos hormônios dela, a adenohipófise vai lá e estimula a glândula tireoide, manda hormônio para tireoide e diz: vamos trabalhar, minha filha, trabalha que o seu dever tem que ser feito, você tem que produzir hormônio, tá? Próximo hormônio que a adenohipófise vai produzir aí, o conhecido como adrenocorticotrófico, ACTH. É o hormônio que vai estimular a produção, né, dos hormônios da glândula suprarrenal. Olha mais uma aí. Quando a nossa glândula suprarrenal, que é aquela partezinha que fica acima do nosso rim, tá trabalhando devagar, lá na hipófise, que é essa glândula que fica no nosso cérebro, na nossa cabeça, percebe que a nossa glândula suprarrenal não tá produzindo o hormônio dela de maneira adequada. Então, o que ela faz? Manda a CTH, o hormônio que vai ativar a glândula suprarrenal para produzir os seus hormônios específicos, tá? Mais um, a gente tem o hormônio folículo estimulante, né? Essas siglazinhas, gente, vem do nome em inglês de cada hormônio, tá? Como a professora não é boa em inglês, né, e ela não vai falar os nomes aí, mas as siglas, para quem não tá compreendendo o porquê, vem do nome em inglês, tá? Então, esse que a gente acabou de falar, o FSH, vai fazer aí, né, a função de ajudar nos hormônios dos ovários e dos espermatozoides, no caso masculino, né? Outro hormônio aí produzido pela adenohipófise, lá dentro da hipófise. A gente tem o hormônio aí luteinizante, o LH. O que esse hormônio faz? Vai atuar aí, né, na questão da ovulação, no caso das mulheres, e na testosterona, no caso dos homens. Então, ela vai auxiliar aí na formação das características femininas, né, e nas características masculinas, tá? Mais um, a gente tem o hormônio lactogênico, o LTH, né, que vai interferir aí no desenvolvimento tanto das mamas quanto na produção de leite nas mulheres quando estão gestantes, tá? O nome já tá dando uma ideia pra gente. Lactogênico, o hormônio que vai, né, jogar uma informação que a mama da mulher, né, precisa desenvolver e produzir leite, tá? Aí, nós vamos para os hormônios que são produzidos por aquela outra partezinha. A gente viu que a hipófise é dividida em adeno, que é a porção anterior, e neurohipófise. A neurohipófise vai fazer aí a produção de apenas dois hormônios, ocitocina e o hormônio antidiurético. A ocitocina é muito importante aí para as mulheres. A ocitocina é um hormônio que vai estimular a contração do útero durante o parto, né? Que a mulher está lá expulsando o bebê, e também estimula a saída do leite na hora da lactação, tá? E o hormônio antidiurético produzido aí pela neurohipófise, né? Por essa região aí, vai produzir hormônios, né, que vão estimular a questão da reabsorção da água pelos rins. Então, vai auxiliar aí no equilíbrio de água dentro dos rins, dentro do nosso organismo, para produzir urina e tudo mais. Tudo bem? Todo mundo acompanhou? Tá tranquilo? Tranquilo não tá, né? Mas tá bom. Então, aqui, ó, eu deixei para vocês, a gente acabou de falar de uma glândula, né?
E agora a gente vem falando da tireoide e das glândulas paratireoides, tá? A tireoide vai ficar na região do nosso pescoço, abaixo aí, né, daquelas cartilagens, da cartilagem cricoide, tá? E aí, essa glândula, a gente vai ficar aí, ó, o formato dela parece de uma gravatinha, né? Uma gravatinha borboleta. Então, a gente tem duas regiões, uma pro lado direito e outra pro lado esquerdo, que vai meio que abraçar, né, a região aí entre a traqueia e a laringe, tá bom? As paratireoides, elas vão ficar, são pontinhos, puxa a imagem para pertinho que vocês vão ver, bem nessa região aqui. As paratireoides são geralmente 4 glândulazinhas, porque pode variar de indivíduo para de indivíduo, né? A questão da quantidade aí. E elas ficam grudadinhas na porção aí posterior da nossa glândula tireoide. Então, são 4 grãozinhos grudadinhos na nossa tireoide, tá bom? E quais são os hormônios que a tireoide vai produzir? T3, T4 e calcitonina, tá bom? O que esses hormônios vão fazer? O T3, né, que é o triodotironina, e o tiroxina, eles precisam de iodo para estarem aí produzindo os seus hormônios, né? Eles fazem aí a síntese, né, da maturação do nosso sistema nervoso. Então, a calcitonina, que é o terceiro hormônio produzido pela tireoide, vai estar agindo aí como o oposto dos dois primeiros, tá? No caso, no slide eu nem coloquei a calcitonina aqui, eu esqueci, mas são 3, tá? Na apostila tá 3. Oi. Quando a pessoa tira essa glândula, tem gente que faz cirurgia para tirar, né? Isso, porque ocorre aí o hipo... Aí acontece o quê? Tipo, no corpo da pessoa? Porque tirou, né? Ela tem a função dela. E a pessoa... Acontece o quê no corpo da pessoa? Como nós temos várias glândulas, não é somente ela que vai produzir hormônios. Lembra que a gente tem uma glândula lá no nosso cérebro que também produz hormônios quando as outras não estão produzindo? Então, a gente continua a produzir, só que em escala menor, certo? E aí a pessoa fica fazendo uso de medicamento para poder estar, né, tomando aí o hormônio que não está sendo produzido pelo nosso corpo. Assim. Aí tem gente que engorda também quando ela altera, tem isso, né? Isso, é a questão do hipo e do hipertireoidismo, tá? Isso aí é porque a glândula tireoide, ela tem que estar produzindo esses hormônios, mas não pode produzir nem de menos, nem de mais, tá? Então, quando a glândula tireoide está funcionando de menos, ou seja, ela está produzindo pouco hormônio, vai ocorrer o hipotireoidismo, né? A tireoide, ela vai diminuir o seu tamanho, tá? Por quê? Quando ela está trabalhando de menos, lembra que a gente tem uma glândula lá na nossa cabeça, a hipófise, que aí ela fica, olha, a tireoide não está trabalhando direito, vou mandar um hormônio para ela, que é um hormônio estimulador, para que a tireoide comece a trabalhar. Só que esse hormônio que a nossa glândula master, né, nossa glândula mestre, tá mandando para poder ativar a tireoide, é um hormônio que tem um efeito trófico, ou seja, ela vai aí aumentar a tireoide. Então, quando ela trabalha de menos, a gente tem o hipotireoidismo. Quando ela trabalha demais, ela é muito estimulada aí pela outra glândula, né, pela hipófise, ela tem um nível de hormônio muito grande, e aí ela acaba inchando. E aí a gente tem a questão do hipo e do hipertireoidismo, quando ela atrofia ou quando ela incha, tá? Aí tem cada sintoma em relação ao hipo ou ao hipertireoidismo, tá? Que vocês vão ver em clínica médica. Inclusive, a professora que está dando aula de clínica médica numa outra turma estava justamente falando sobre hipo e hipertireoidismo bem detalhadamente esses dias que ela estava montando, tá? Então, o que vocês precisam entender é que o hipo e o hipertireoidismo está relacionado
com a questão de produção hormonal. Produz de menos ou produz de mais. E aí vocês vão aprender em clínica médica quais são os sintomas que a pessoa vai sentir de acordo com a patologia que ela está naquele momento. Se ela está atrofiando ou se ela está inchando. Tudo bem? Continuando com os hormônios produzidos pela tireoide. A gente tem 3, né? O T3, T4 e a calcitonina. A calcitonina... Doutora, Oh. não entendi sobre a T3 e a T4. Explica de novo. Explico, vou já explicar novamente. T3 e T4, né? Eles precisam aí de iodo para estarem produzindo seus hormônios. É tanto que o pessoal inventou, né, de colocar iodo na composição do sal, né, o sal iodado. Isso para que a gente possa estar ingerindo iodo para auxiliar aí, né, a tireoide para poder estar trabalhando, tá bom? O T3 e o T4, eles vão aumentar a velocidade do processo de oxidação, da liberação de energia para as células do nosso corpo, eleva a taxa metabólica, né, a geração de calor. Então, ela interfere aí nas reações do nosso corpo. A calcitonina, que é um hormônio aí que faz... trocando em miúdos aí, ela vai fazer o cálcio que a gente tem dentro do nosso organismo ficar lá no osso. Lembra que a gente estudou lá no sistema esquelético a composição dos nossos ossos? Então, a gente tem cálcio na composição dos nossos ossos. E vai ser a calcitonina, esse hormônio produzido pela tireoide, que vai pegar o cálcio que a gente vai ingerir, né? Que vai estar circulando na nossa corrente sanguínea e vai captar e jogar para ficar lá nos nossos ossos, tá bom? E as glândulas paratireoides, que estão grudadinhas lá na tireoide, esses 4 pontinhos aí, né? Pode variar, como eu já falei. Elas vão secretar aí o paratormônio, tá? É um hormônio que vai aí regular a questão da taxa de cálcio no nosso sangue. Então, o paratormônio, ele vai agir aí em equilíbrio com a calcitonina, tá? Então, quando tem muito cálcio, o paratormônio vai entrar lá e vai ficar equilibrando. Um aumenta, o outro diminui para que os níveis fiquem equilibrados. Então, os hormônios, eles trabalham, né? Se um aumenta demais, o outro vem, opa, tá muito alto, o nível de cálcio, o nível de glicose, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai já ver isso também. Então, vem outro hormônio e abaixa aquele nível, porque tudo tem que estar em equilíbrio. O primeiro exemplo é a calcitonina com o paratormônio, tá? Aí a gente vem para mais uma glândula, é a glândula suprarrenal, tá? Ou a gente pode encontrar também falando em glândula adrenal, tá? São aquelas regiões que vão ficar em cima do nosso rim, que a gente viu lá no sistema urinário. São 2, que vai ficar aí na margem superior de cada rim, e elas têm uma pequena divisão. Tem o córtex, que é a parte mais externa, e a medula, que é a região mais interna, como se fosse o miolinho, né, dessa glândula. Então, cada parte vai produzir um hormônio diferente. O córtex, que é essa parte mais externa, né, vai produzir um hormônio e a região mais interna, a medula, vai produzir outro, certo? O córtex produz aí o hormônio que a gente chama de corticosteroides. E aí, a gente vai dar o nome para esse hormônio de aldosterona. Tá tudo na apostila para vocês, tá? Aqui eu deixei mais imagem para vocês poderem visualizar as regiões. Então, o que esse hormônio... Eu tô aqui, eu não tava ouvindo, era nada. Não entendi. Será que foi só eu? Aí não tava ouvindo, era nada. Ainda agorinha. Só pra Catiane ou todo mundo tava me ouvindo de boa até agora? Tá ouvindo Tô tranquilo. ouvindo de boa. Eu acho que foi a tua internet, então, Catiane. Acho que foi só aqui, tá bom. Então, vamos lá. Então, a aldosterona, produzido pela região do córtex da nossa glândula adrenal, vai fazer aí a questão de controlar
a reabsorção da água, de sódio, de potássio dentro do nosso organismo. E com isso, faz um equilíbrio na questão da nossa pressão arterial, né? Quantidade de água dentro do nosso organismo e a quantidade que sai. Então, a aldosterona faz esse equilíbrio de reabsorção de água, de sódio, de potássio e acaba fazendo esse equilíbrio da nossa pressão arterial, né? Da pressão que fica dentro dos nossos vasos. E o segundo hormônio é o cortisol. O cortisol vai fazer aí a produção da questão da glicose, tá? Vai fazer aí a glicose, a quebra de gordura daquilo que a gente está ingerindo. A gente viu sobre isso quando estava falando sobre o sistema digestório, né? Que quando tá digestório e urinário também a gente viu, né? Das glândulas que vão participar no processo de diminuir as partículas do que a gente ingeriu, para separar, para o nosso passar para o sangue tudo aquilo que a gente precisa, o que a gente não precisa, lembra? E aí a glândula adrenal vai produzir esses dois hormônios aí que vai auxiliar um deles, o cortisol, na questão, né, da glicose, tá? Quebra de gordura. Isso é na região do córtex, né? A região mais externa dessa glândula adrenal. Na questão mais interna, na parte da medula, né, suprarrenal, lá vai ser produzido dois hormônios, a adrenalina e a noradrenalina, né? Que são hormônios aí importantes na ativação dos nossos mecanismos de defesa no nosso organismo diante, né, das situações que a gente está. Susto, medo, ansiedade. Então, a adrenalina eu acho que é o hormônio que todo mundo deve conhecer, né? Ele é produzido lá na glândula adrenal, na região da medula, tá bom? E aí a gente tem o pâncreas. O pâncreas vai trabalhar aí em conjunto com aquele hormônio que vai controlar a questão da glicose, o cortisol. Então, o cortisol trabalha fazendo aí o hormônio, né, da glicose. E lá no pâncreas, né, a gente também vai ter a produção de hormônios que vão trabalhar em equilíbrio. Então, o pâncreas, ele fica localizado lá pertinho do duodeno. Vocês lembram do duodeno quando a gente estava vendo o sistema digestório? O duodeno é aquela porção mais pertinho do nosso estômago e é nessa região onde vai desembocar aí os ductos, né? O ducto biliar é onde vai cair as secreções para auxiliar no nosso processo digestório, tá? Alguém falou alguma coisa? Tá travando. Travou, pra eles. mas Acho que é pro pra restante tá de boa, né? Tá. Então, beleza, vamos continuar. Então, vamos lá. O pâncreas, ele fica lá pertinho do nosso estômago e ele vai produzir dois hormônios, tá? O primeiro é o glucagon e o segundo é a insulina. O glucagon, né, vai ativar uma enzima aí que vai dar origem a um hormônio que vai controlar a glicose. Então, por exemplo, a glicose no nosso sangue, né, diminui. Ou seja, a gente está há muito tempo sem comer, né, não está ingerindo nenhum tipo de alimento. Aí o pâncreas produziu lá o glucagon e joga esse hormônio na nossa corrente sanguínea, né, que o glucagon vai lá e aumenta o nível de glicose no nosso sangue. E a insulina, que também é produzida pelo pâncreas, que vai fazer o efeito contrário. A gente ingeriu bastante coisa e o nível de glicose no nosso sangue está elevado. Então, o pâncreas produziu a insulina, joga na nossa corrente sanguínea e a insulina vai lá, né, e baixa o nível de glicose dentro do nosso organismo. É por isso que tem a galera que tem diabetes faz o uso, né, da insulina para controlar a questão da glicose. O pâncreas não está trabalhando direito com essa questão dos hormônios e aí precisa estar controlando a glicose, né, na circulação sanguínea. Então,
os hormônios fabricados pelo pâncreas vão fazer o trabalho aí de regular a nossa glicemia, tá? Aí a gente vem para mais uma glândula, né? A gente tem os ovários. Os ovários estão presentes somente nas mulheres, né? Lembra que a gente falou... nem lembro se foi ontem, acho que foi ontem, né? Que a gente falou, foi? Sistema reprodutor masculino e feminino. Os ovários, além de estar fazendo essa questão de ovulação, né? De produzir os óvulos para ser fecundado, eles também produzem os hormônios. O estrogênio e a progesterona, que é característico, né, do corpo feminino, tá? Então, o estrogênio, ele vai aí promover o desenvolvimento das características sexuais das mulheres, né? Além da parede uterina, do nosso endométrio. É ele que vai, né, mandar estímulo para, né, a formação do endométrio do nosso útero. E a progesterona vai produzir aí a questão da preparação do útero para aceitar o óvulo, né, que foi gerado, que foi produzido, e também a questão das mamas, produzir aí, né, leite para a questão da lactação. Então, a gente tem hormônio que trabalha parecido em glândulas diferentes, tá? E por último, a gente tem aí os testículos. Os testículos, a gente viu ontem que é a região onde é produzido os espermatozoides, né? Nós temos lá no sistema reprodutor masculino. Então, lá no testículo é que vai ser produzido a testosterona, né? O hormônio testosterona, que vai dar as características sexuais, né, dos homens. Como, por exemplo, pelinho no tórax, barba, né? A musculatura diferente, o impulso sexual para a questão da ereção, tá bom? Então, ovários vai produzir aí os hormônios femininos, estrogênio e progesterona, e os testículos vão produzir aí o hormônio masculino, testosterona. Então, isso aí é uma pergunta de prova, tá? Sobre hormônio. Quais são os hormônios femininos exclusivos do corpo feminino e o hormônio exclusivo do corpo masculino? Então, aí, ó, feminino, a gente tem estrogênio e progesterona. Masculino é o hormônio testosterona. Não existe testosterona no corpo feminino, assim como não existe estrogênio e progesterona no corpo masculino. Tudo bem? Tudo né? bem. Então, vamos lá. Aí a gente passa para o nosso segundo sistema, que vai trabalhar aí, né, junto com o nosso sistema endócrino. Olha, Alguém falou alguma coisa? Acho que não, né? Então, vamos continuar. O sistema nervoso faz o quê? Controla as nossas funções, né? As nossas funções que são integradas ao meio ambiente. Então, faz aí a nossa função sensitiva, integradora e motora. O que é isso? Questão sensitiva. Quando você encosta, né, num objeto quente, numa panela quente, o seu sistema nervoso vai fazer a sua função sensitiva, né? Os seus nervos sensitivos, que estão lá na palma da sua mão, na nossa pele, vai, né, captar que aquela região lá tá muito quente, o calor, e vai conduzir uma informação para o nosso cérebro, dizendo, olha, essa região tá quente. Foi feita a sua função sensitiva. Sentiu que aquela região, né, o calor tá muito alto. Aí vai ser a função integradora. O que é isso? A informação sensitiva que foi, né, levada para lá vai ser processada no cérebro, vai ser recebida a informação, armazenada e vai ser tomada uma decisão. Isso é a função integradora. E aí a gente tem a função motora, que vai ser o envio da resposta àquele estímulo que a gente recebeu. Então, função sensitiva, a gente percebe o que está acontecendo, né? E manda uma informação para o cérebro perguntando o que a gente faz.
Quando chega lá no cérebro a informação, vai ocorrer a função integradora. O cérebro vai receber a informação, armazena e toma uma decisão do que tem que ser feito. E aí, a função motora é enviar a resposta, né, para o que tem que ser feito. E o que vai ter que ser feito? Os músculos do seu braço vai ter que contrair, vai ter que sair para sua mão sair de cima do quente, para você não se queimar. E tudo isso acontece, né, muito rápido. Por isso que o sistema nervoso aí, comparado ao sistema endócrino, né, ele é veloz anos-luz. Tudo acontece muito rápido. Pra gente movimentar as nossas mãos, os nossos braços, as pernas, pra gente sentir o cheiro de alguma coisa, o calor, a textura, tá? Tudo isso ocorre através do sistema nervoso. E a gente pode fazer uma divisão desse nosso sistema nervoso. A gente pode dividir aí em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O nome já está dando uma ideia. O sistema nervoso central, ele fica aí no centro do nosso corpo, da nossa cabeça lá, né, o nosso cérebro, que vai formado aí pelo nosso crânio, o encéfalo, que é uma parte menorzinha do nosso cérebro, e pela medula espinhal, ou medula espinal, tá? Na imagem vocês conseguem ter noção. O sistema nervoso central é somente esse meiozinho aqui. E o sistema nervoso periférico vai ser, né, a periferia mesmo do nosso corpo, vai conduzir os impulsos nervosos até o nosso sistema nervoso central, beleza? Então, a gente tem como se fossem ramais que vão captar as informações e levar até o nosso sistema nervoso central. E esses ramais que captam essas informações aí externas fazem parte do nosso sistema nervoso periférico, tá? E o nervoso central vai fazer aí as tarefas mais complexas, pensamento, memória, tá? E o periférico, esses impulsos aí, tira a mão, movimenta, levanta o braço, tudo bem? Aí a gente tem aí o tecido nervoso, né? Que o tecido nervoso vai ser aí os nossos neurônios e algumas células. O neurônio, aqui eu deixei até a imagem dele bem bonitinha para vocês verem. O neurônio vai ser aí a unidade funcional do nosso sistema nervoso. Então, ele que é o responsável por essa comunicação rápida. É ele que vai levar a informação e trazer a informação de volta. Tudo bem? E a gente faz uma pequena divisão aí no nosso neurônio. A gente tem o corpo do neurônio, o axônio e os dendritos, tá? Os dendritos, que são essas, como se fossem essas perninhas aqui, eles são responsáveis aí de fazer a ligação, né, a comunicação com os outros neurônios. Então, a gente tem vários desses daí que são ligados um ao outro, que vão passando a informação de um para o outro até chegar no nosso sistema nervoso central. Essa ligação entre um neurônio e o outro, a gente dá o nome de sinapse. Tudo bem? Falando mais especificamente do nosso sistema nervoso central. De novo, o sistema nervoso central, ele vai receber a informação, ele vai analisar aquela informação que ele recebeu e ele vai tomar a decisão, né, do que tem que ser feito e enviar uma ordem. Então, ele quem manda em tudo. Nosso sistema nervoso central, ele só vai receber uma cartinha lá do que aconteceu, armazena a informação do que ele leu, toma uma decisão e diz, faça isso. E o nosso sistema nervoso periférico vai fazer, né, somente o que o sistema nervoso central mandar. Tudo bem? Dentro do nosso sistema nervoso central, a gente também pode dividir ele em partes. A gente tem o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. E dentro do tronco encefálico, a gente também tem algumas pequenas divisões. Mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Só que a gente não vai aprofundar muito isso aqui, que você já tem muito conteúdo. Esse sistema aí, ele é muito sensível, né? O nosso cérebro é sensível,
né? A nossa medula é muito sensível, então ela precisa de uma proteção, né? Então, a proteção do nosso sistema nervoso central é feito aí através, né, da nossa caixa craniana, do osso da nossa cabeça, né, das meninges, que são as membranas conjuntivas, né, que ficam aí dentro do nosso esqueleto, né. Eu não coloquei aqui imagem da divisão da nossa caixa craniana de dura mater, aracnoide, pia mater, que é como se fossem camadas, né? Fica assim, a camada mais externa da caixa craniana, né? É a dura mater, a do meio aracnoide e por fim a pia mater. A gente estuda mais aprofundado um pouquinho isso daí lá na radiologia, porque quando acontece, né, um traumatismo craniano e aí vai fazer um exame, a gente precisa ver onde é que foi afetado, se tá só na região da dura mater, só na região da aracnoide ou da pia mater, tá bom? E o sistema nervoso periférico, que é o que vai levar as informações lá para quem comanda tudo, que é o nosso sistema nervoso central. Então, a gente tem terminações nervosas, nervos, que vão captar essas informações aí do exterior, né, do nosso meio em que a gente está vivendo e levar essas informações para o nosso cérebro para dizer o que a gente tem que fazer. A gente tem que andar, a gente tem que sentar, a gente tem que deitar, a gente tem que tirar a mão, levantar o braço, o que a gente tem que fazer? Então, a parte inteligente desse sistema aí é o nervoso central. A parte que vai fazer o trabalho pesado, né, que vai receber uma informação e executar, é o nosso sistema nervoso periférico. É isso que eu quero que vocês entendam. Um manda e o outro obedece. Só isso. Entendendo isso, já vai entender muita coisa e tirar 10. Todo mundo vai tirar 10, o Luiz disse. Não é isso, Luiz? É isso aí mesmo. E aí a gente tem, né, esses nervos aí, a gente tem uma divisão, porque em toda parte da nossa medula espinhal a gente tem nervos. Então nós temos regiões que a gente vai dar nome. Os nervos que estão perto aí, né, da nossa coluna cervical vão ser os nervos cervicais. Os que estão perto lá da nossa caixa torácica, né, vão receber o nome de nervos torácicos. Os lombares, a gente tem os sacrais e lá no finalzinho a gente tem o coxígeno, fica lá no nosso cóccix, tá bom? E aí a gente tem também alguns nervos cranianos, né, que vão ficar lá na nossa cabeça. Esses nervos aí são mais complexos do que os espinais e eles se dividem aí em olfatório, né, na questão da nossa visão. Então, se esses nervos eles forem afetados, podem comprometer, né, essas funções do nosso corpo, tá? Então, tem que ter cuidado. Aconteceu um acidente com um senhor que eu conhecia. Ele tava de boa, se abaixou na rua, na frente da casa dele, ele se abaixou para pegar alguma coisa que caiu no chão e tinha um caminhão parado na frente da casa dele. Quando ele se abaixou, o cara que estava dirigindo o caminhão não viu e deu uma ré. Não atropelou ele, somente bateu na cabeça dele, bem na região em que afetou aí esse nervo óptico, né? Esse nervo que vai fazer a função aí da visão. E ele ficou cego, simplesmente por uma pequena batida aí que foi num lugar bem certinho que, né, corrompeu esse nervo que faz essa ligação aí de informações da nossa visão, tá? Então, cada parte do nosso cérebro, ela vai fazer aí, né, a sua função, visão, olfato, a motora, tudo isso lá dentro do nosso cérebro. As principais estão lá dentro do nosso cérebro. E dentro do nosso sistema nervoso periférico, a gente também faz uma pequena divisão. Essa imagem aí eu escolhi ela justamente porque, pelo menos na minha época de ensino médio,
Era uma imagem mais ou menos assim que a gente estudava quando estava estudando lá a biologia e tudo mais. E é uma imagem bem dinâmica para a gente poder entender, tá? Dentro do nosso sistema nervoso periférico, a gente pode dividir aí em sistema nervoso visceral ou involuntário, ou a gente tem o sistema nervoso somático. Dentro do nosso sistema nervoso somático, a gente tem essa questão de simpático e parasimpático. Como que eu vou entender isso? O nosso sistema nervoso visceral ou involuntário são aquelas reações que a gente não controla. Batimento cardíaco a gente não controla. Então, nosso sistema nervoso visceral são aquelas reações do nosso corpo que a gente não vai controlar. São os músculos dos nossos órgãos, o músculo do nosso coração, tá? E dentro do sistema nervoso somático ou voluntário são aquelas reações que a gente controla. Mexer a mão, né? Correr. E isso aí a gente vai fazer essa pequena subdivisão, como eu já falei, em sistema aí simpático e parasimpático. Como que é isso? O sistema simpático, né, vai fazer aí as reações quando nós estamos em momento de tensão, de estresse, tá? Então, quando a gente está lá pensando na nossa prova, na nossa avaliação prática, meu Deus, aí o coração já começa a acelerar, a gente já fica suando frio, fica nervoso. Quem desencadeou essas reações foi o nosso sistema simpático, tá? Do nosso sistema nervoso aí voluntário. E dentro dele, o sistema nervoso simpático. Só que aí a gente tem uma hora que se acalma, né? Se tranquiliza, já estudei, vai dar tudo certo. Quem traz essas reações aí de calmaria para reduzir os nossos batimentos cardíacos, né? Para diminuir a frequência da respiração cardíaca, vai ser o parasimpático. Então, como é que a gente faz para lembrar disso daí? Simpático, ele vai ativar tudo, aumenta a pressão dentro dos nossos vasos, o coração bate mais rápido, a gente começa a respirar mais rápido, ofegante. E o parasimpático é o que vai dar um pause, diz para aí, acalma que vai dar tudo certo. Então, o parasimpático vai reduzir os batimentos cardíacos, contrai os brônquios, vai melhorar, né, aí a nossa respiração e tudo vai se acalmar, tá? Então, simpático ativa, o parasimpático acalma. E aí, dentro dessas reações do nosso corpo, tudo está interligado. A gente tem um sistema sensorial. O sistema sensorial eu acho que é o mais fácil de todos os sistemas e que a gente já viu desde que a gente é gente, né? A gente já entende. E nós temos aí, né, a questão de tato, paladar, olfato, audição e a visão. Todos esses sistemas aí a gente tem. E aí, alguns não, né? Vem aí com o nosso sistema sensorial, por exemplo, da visão, né? Danificado, vamos dizer assim. E aí só tem os outros. E acaba aguçando os outros, né? Porque a gente tem que trabalhar com o que nos resta. Então, aí, ó, o primeiro, a gente tem o tato. O tato, né, o nosso órgão do tato vai ser a nossa pele. Então, a gente tem vários receptores sensoriais na nossa pele para reagir a vários estímulos. Então, nessa imagem aqui, a gente tem, né, alguns receptores sensoriais que vão trabalhar isso daí que fica na nossa pele. Nós temos algumas terminações, uns nomezinhos diferentes, daí eu não vou cobrar para vocês, tá? São, né, receptores aí que vão captar informação. Frio, calor, pressão, tudo isso está presente na nossa pele, na composição da nossa pele, tá? O paladar é o mais tranquilo também, né? Pra gente distinguir os sabores, né? Que a gente vai comer aí alguma coisa doce, a gente manda informação pro nosso cérebro que é doce.
Na verdade, o cérebro, a gente manda informação e o cérebro diz, é um brigadeiro, e manda de volta, tá? Então, a gente tem porções também da língua, a face dorsal e a ventral, tá? Aqui na imagem vocês conseguem visualizar cada uma. O olfato, né? O olfato aí vai iniciar na questão das nossas fossas nasais, que é a grande responsável por esse sistema aí, né? Desse sentido, tá? Então, o olfato é quando a gente vai, né, captar uma substância aromática ou não, né? Dependendo do que a gente está sentindo lá, e vai levar a informação, né, para o nosso cérebro. Tudo captado aí pelos nossos sistemas, né? O sistema nervoso periférico levando informação para o nosso sistema nervoso central, tá? Isso aí são os auxiliares. Próximo sentido, a gente tem a audição. Eu não sei se eu deixei foto da audição. Ah, tá aqui. A audição, a gente também pode dividir aí a questão da audição de ouvido interno e ouvido externo, né? O órgão desse sentido é o ouvido. Na parte aí externa, a gente pode dividir em duas partes: pavilhão da orelha e o meato acústico externo. Então, essa parte de fora aqui das curvinhas é o pavilhão da orelha. E nessa primeira parte, nesse primeiro canal aqui, a gente tem um meato acústico externo, né? O canal aí que vai conduzir o som para dentro do nosso ouvido. Nesse meato acústico é onde vai existir os pelos, né? Algumas glândulas que produzem aí o cerumen, que é a cera, né, amarelada, que estão lá para proteger o nosso ouvido contra a entrada de alguma coisa estranha. Então, para proteger de não entrar poeira, um besourinho, alguma coisa assim, tá? Então, é importante, até mesmo na hora de fazer a higienização, quando a cera tá aí, não empurrar a cera para não entrar mais aí, né, pro nosso ouvido. Tem que ser por fora para que não prejudique aí, né, até mesmo a nossa audição, não dê nenhuma infecção, inflamação, tá bom? E na região aí média, a gente vai ter os nossos ossinhos. A gente até viu no nosso sistema esquelético que os menores ossos do nosso corpo estão aí nos nossos ouvidos. A gente tem esses ossinhos aí, né, na região média do nosso ouvido, da nossa orelha. E na parte interna, a gente vai ter aí a tuba auditiva, a cóclea e o sistema vestibular. Tá? Então, nós dividimos o nosso ouvido aí, né, a nossa orelha, em três partes, em três regiões: a externa, a média e a interna, tá? E nós temos também a visão. Deixei a imagem, eu lembro que eu deixei a imagem. Isso. A visão, né, que vai ser responsável aí, os nossos olhos vai ser o órgão responsável por essa sensação aí, né? E nós temos dois globos oculares que a gente também vai fazer uma pequena divisão. A gente tem algumas membranas. A gente tem a membrana esclerótica, que é a mais externa, de cor branca, né? O branco do nosso olho aí, fica na parte da frente. A gente tem o coroide, que fica aí na parte sobre, né, essa primeira parte que eu falei, que é a parte que vai ser rica em vasos sanguíneos, né? E a gente tem a retina, que é a camada mais interna, é a camada mais sensível do nosso globo ocular, tá? Nós temos também, eu não coloquei no slide, a questão de defeitos da visão, né? Que é a questão de miopia, hipermetropia, astigmatismo. Vocês vão relembrar isso daqui e ver lá em clínica médica, né, as questões de defeitos da visão. Para proteger, né, esse órgão responsável por esse sentido aí, a gente tem desde a sobrancelha, né, até a pálpebra dos nossos olhos, supercílios, tá? A pálpebra, essas preguinhas que a gente tem, que elas fazem aí a questão de proteção dos nossos olhos, né?
Protege aí quando a gente sente alguma coisa se aproximando do nosso olho, como é uma parte muito sensível, a gente faz o quê? Fecha o olho. Até mesmo quando a gente escuta um barulho, né, bem próximo da gente, a nossa reação é o quê? Fechar o olho. É a função da pálpebra. Proteger. Um barulho pode ser algo perigoso, então a pálpebra vai e fecha. Junto com isso, né, a gente tem aí os cílios que ficam presos à pálpebra e também faz essa função de proteção, protege aí de poeira, de objeto estranho que possa se aproximar dos nossos olhos, que a gente até viu isso também lá no nosso sistema tegumentar, que faz parte do sistema tegumentar os pelos, né? E a sobrancelha, que vai ficar acima dos nossos olhos, que faz uma barreirinha aí sobre o suor. Às vezes a gente soa e a nossa testa aí tá com poeira, né? Pegou sujeira, junta com o suor e vem. A sobrancelha vai fazer essa proteção para que essa sujeirinha, esse suor não caia nos nossos olhos. E por último, a gente tem também aí as lágrimas. As lágrimas não é só pra gente dizer que tá triste, né? A lágrima também, né, vai ter a sua função. A função da lágrima é fazer a lubrificação do globo ocular e remover a sujeira. Então, quando cai um cisco no nosso olho, a primeira coisa que acontece é a gente ficar, né, meio que querendo chorar, a gente diz. Lacrimando. São as glândulas lacrimais aí que vão produzir a lágrima para limpar o nosso olho, sair aquilo que está incomodando a nossa visão, tá? Então, a lágrima tem essa função aí de limpar os nossos olhos, lubrificar os nossos olhos e remover qualquer sujeira que esteja presente aí para poder, né, arranhar, né, o nosso globo ocular. Então a lágrima vem que é para tirar essa sujeira e não afetar os nossos olhos. Tudo bem? Tudo bem. Então é isso, gente. Esses foram os 3 sistemas que a gente percebe que eles têm uma ligação imensa, né, um com o outro. Trabalham aí juntinhos. Sistema endócrino, sistema nervoso e o nosso sistema aí sensorial. O sensorial é o menorzinho, né? Que é os nossos sentidos: tato, olfato, visão e o paladar. Ok? A partir de amanhã a gente vai ficar sem aula na plataforma. Nós terminamos o nosso conteúdo na plataforma, tá? Foram 8 aulas aí da gente na plataforma todos os dias. E a partir de agora a gente vai aguardar quem ainda não foi fazer a sua avaliação prática. E na sexta-feira que vem, né, vai ter acabado todos os grupos e eu vou mandar no grupo de vocês do WhatsApp uma atividade valendo 1,5 ponto, que vai somar com aquele meio ponto da pesquisa, vai fazer os 2 pontos de trabalho, tá bom? Na sexta-feira, dia 11. Nós não vamos entrar na plataforma, vocês vão fazer atividade e o prazo de entrega desse trabalho vai ser junto com o prazo de entrega da prova, tá bom? O prazo de entrega da prova é dia 16. Dia 16 vai cair na quarta-feira da próxima semana, na outra, tá? Então, vocês vão receber a prova aí na segunda. E aí, na terça-feira é feriado, olha que maravilha. Então, vocês vão ter mais tempo para poder fazer a prova. Aí, no dia que enviarem a prova, já envie o trabalho junto, tá bom? Não vou receber o trabalho passando disso, não, que eu vou dar bastante tempo. Vou passar na sexta-feira e só vou receber na quarta. Então, tem muito tempo para fazer o trabalho e a prova. Tudo bem? Tudo bem. Então, é isso aí, gente. Boa noite. Vou encerrar a gravação para o pessoal que não compareceu na aula hoje, tá bom?